Salve, salve torcedor São Paulino, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. De antemão já peço a sua inscrição no nosso canal e também o seu like no nosso vídeo, né? Hoje eu vim trazer algumas informações desse final de semana do São Paulo aí, né? Algumas coisas importantes que aconteceram. E se você não viu, você vai ver aqui. Se você já viu, vai ver a minha opinião sobre essas informações, né? A primeira situação é que o Galopo está fechado ainda, não foi anunciado, mas já está fechado o empréstimo dele ao River Plate, né? Eu trouxe já a informação de que estava nas tratativas disso daí e estava tentando aquela permuta ali, quase uma permuta com o lateral lá do River Plate, só que não foi estabelecido, não deram anúncio ainda do valor, ainda que fecharam desse empréstimo, né, que o River Plate vai ter que pagar ao São Paulo pelo empréstimo. O empréstimo vai ser até o final desse ano, de 2025, né, vai ser, porque o Galopo ainda tem um tempo de contrato com o São Paulo, né, mas vai ser com essa opção de compra, né, e que pode virar uma obrigação de compra, né, que é quando, se cumprir alguns requisitos do contrato, ele já o River vai ser obrigado a fazer a compra do jogador, né? O São Paulo está negociando ainda, né, o Enzo Dias, que é o lateral esquerdo, só que já falaram que isso daí não tem uma coisa a ver com a outra. Estava tentando essa permuta, só que agora não vai ter mais, né? Já está fechado o acordo de empréstimo do Galopo, e se for feito um empréstimo, né, também um contrato de empréstimo do Enzo Dias, vai ser uma coisa à parte da situação do Galopo, né? Infelizmente, né, porque a gente poderia amarrar isso daí, só que o River Plate não quis, então o São Paulo agora vai tentar ainda manter, né, essa negociação para tentar chegar em algum acordo, porque o São Paulo precisa muito de um lateral esquerdo para ser titular do São Paulo, né? Então ele vai precisar dar certo essa questão com o Enzo Dias. Vamos ver, espero que dê muito certo para que o São Paulo não sofra demais nessa lateral esquerda aí, que tem só o Patrick Lanza no momento. Aí não tem condições, né, gente? Só o Patrick Lanza como opção, a gente tá ferrado, o São Paulo tá ferrado, e o São Paulo não pode entrar nas competições do ano que vem, principalmente em Libertadores, só com o Patrick Lanza. Isso não, é uma coisa inimaginável. Então essa diretoria vai ter que sair e contratar de qualquer jeito, que seja o Wendel, que seja o Enzo Dias, que sejam os dois, mas vai ter que contratar, porque não tem como ficar só com o Patrick Lanza. Outra situação, pessoal, aqui fechou agora de fato, o Vitória anunciou a chegada do Wellington Rato, né, a contratação dele. Ele tem 32 anos já. Ele jogou bem em 2023 na campanha da Copa do Brasil, mas também foi só isso, né? Esse ano passado, de 2024, o Wellington Rato não foi lá essas coisas, bem mais ou menos, teve algumas assistências, mas não foi muita coisa, né? Não rendeu, ele não rendeu em 2024, essa realidade, né? O Vitória vai pagar 5 milhões de reais para o São Paulo. Você vê o valor do Wellington Rato, né? Um jogador de 32 anos, né? Não é nenhuma estrela, não é nenhum destaque, 5 milhões só que foi curioso a forma de pagamento. Eles vão pagar 2 milhões e meio, a metade agora, em janeiro mesmo, e vão pagar o restante dos outros 2 milhões e meio em 24 parcelas. O São Paulo abriu o crediário para o Atlético Goianiense. Se bem que, né, o São Paulo também faz contratação assim, gente. Vocês podem ficar sabendo que o São Paulo também faz contratação a parcelas a perder de vista. Então, foram os outros 2 milhões e meio vão ser pagos em 24 parcelas. É brincadeira ou não, né? Outra coisa, pessoal, que eu falei que eu ia trazer para vocês é sobre a Copinha. O São Paulo estreou, né, no sábado, diante do Serra Branca, na fase de grupos, né? Lembra que são 32 grupos e o São Paulo está no grupo 11, ganhou por 2-0 na Copinha, resultado importante, poderia até ter sido mais, né? Mas ficou no 2-0 e foi 2 gols do Rian Francisco, que né? Ele ainda não está colocado no profissional,
mas ele tem que ser colocado. É um garoto que até agora se mostrou muito bom, né? É um garoto artilheiro, então que o Juan Francisco tenha, né, bons olhos da diretoria e da comissão técnica sobre ele, porque a gente não pode perder jogadores assim, que se destacam na base. A gente sabe que não são muitos, mas tem que aproveitar os que aparecem. Então o Juan Francisco é um deles. Vamos ver o que essa comissão vai fazer, e que o São Paulo já venceu o primeiro na Copinha, que vença os próximos, se classifique em primeiro e depois vamos para as cabeças da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A nossa querida Copinha. Outra situação, pessoal, e última, é sobre o Wendel, né? O Porto quer acionar, saiu essa notícia aí, ele quer acionar o São Paulo na FIFA, hein? Eles estão dizendo que é um aliciamento ao jogador, né? O jogador Wendel, né? Eles afirmam que tem o pré-contrato do São Paulo com o Wendel foi assinado numa data irregular, tipo fora da data, né? Mas o São Paulo está afirmando que está dentro da data e já está agendado para fazer essa assinatura desse pré-contrato segunda-feira, no dia 6. Então o São Paulo vai assinar um pré-contrato com o Wendel, só que aí ele só vai poder sair quando acabar o contrato dele lá, né? Só que aí é sem custo, né? O São Paulo não vai pagar o passe do jogador junto ao Porto, porque está nos últimos 6 meses de contrato e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time, sem ter que pagar, o time que vai contratar não vai pagar nada para o time detentor do jogador no momento, né? E o contrato do Wendel, ele vence dia 30/6/2025, ou seja, o São Paulo ia entrar na pré-temporada e o começo da temporada até o meio do ano sem o Wendel, né? Ia contratar o cara, mas ia ter que ficar esperando ele sair lá do Porto por causa desse contrato, e aí ele vem para somar com o São Paulo. Isso daí, gente, é complicado, mas pelo menos, eu prefiro que seja assim, o Wendel venha só no meio do ano, né, do que a gente perder o Moreira, né, nessa negociação. Com certeza eu prefiro isso. Prefiro ficar com o Moreira aí, para ele ser o titular da lateral direita e o Wendel vem depois, né? Mas logicamente o São Paulo vai precisar fazer alguma coisa nessa lateral esquerda, porque só o Patrick Lanza por 6 meses é impossível. Eu não sei se o Zubeldia vai ter que improvisar de novo jogadores na esquerda, na lateral esquerda, mas uma coisa é a realidade: o São Paulo não pode ficar só com o Patrick Lanza. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, porque isso não vai dar certo e esse jogador não vai aguentar a pressão. Ele já não vai aguentar a pressão sendo quando ele era reserva. Imagine agora que só tem ele aí no time. Então esquece isso daí, não tem condições, né? Tem que contratar alguém ainda no começo desse ano, para quando o Wendel vir, ele disputar a posição com o Wendel. Tem que ser assim, tá certo, pessoal? Deixa aí no campo dos comentários o que vocês acham dessas situações que eu trouxe aqui, desses assuntos, dessas notícias. Deixa a sua opinião aí, para que a gente possa fazer um debate saudável sobre as questões do São Paulo. Tá certo? Valeu, obrigado, até mais.